Fala aí, galera! Tudo bem, meus amores? Viemos aqui para mais uma aulinha de física! Bom, na última aula nós aprendemos sobre calor, não foi? Calor é uma energia que é transmitida de um corpo mais quente para um corpo mais frio, não é? Não foi isso que a gente estudou? Transmissão de energia. Hoje nós vamos estudar aqui dois tipos de calor. O calor sensível e o calor latente, gente. Bom, vamos lá. Bom, primeiro vamos estudar aqui os efeitos do calor sobre os corpos, né? Coloquei aqui mais uma vez, né? Para vocês lembrarem e não esquecerem, né? Que um corpo, ele pode absorver ou ceder calor. Podem ocorrer mudanças em suas propriedades físicas, além da temperatura, como o volume e o estado físico, tá? Então, quando um corpo, ele absorve ou ele perde calor, tá? Ocorrem mudanças sem somente ser na temperatura, mas também no seu volume e no estado físico, sólido, líquido ou gasoso da minha matéria, tá? O calor, como nós vimos, sempre sai do corpo com maior temperatura para o corpo com menor temperatura. Então, um corpo com maior temperatura, ele perde calor, e um corpo com menor temperatura, ele ganha calor, tá? Então, esse é o efeito do calor sobre os corpos. Agora nós vamos estudar dois tipos de calor especificamente. O calor sensível, o que é o calor sensível? É o calor que produz variação de temperatura sem que eu mude o estado físico da matéria, tá? Então, um exemplo que eu coloquei para vocês é quando eu coloco lá uma panela de água para aquecer no fogão. Quando eu começo a aquecer, né? Esse calor é o calor sensível. Eu estou dando calor para minha água para ela aumentar de temperatura. Eu não quero que ela ferva, eu só quero que ela aumente de temperatura. Esse é o calor sensível, gente. É o calor em que você só altera a temperatura. A água continua no estado líquido, eu não mudo o estado, a fase de agregação da minha substância. Eu começo a aquecer, ela está no estado líquido, eu termino de aquecer, ela está no estado líquido. Esse calor em que não provoca, tá, a mudança de estado, somente provoca o aumento de temperatura, é chamado de calor sensível, tá bom? Então, sempre que eu tenho aumento ou até diminuição de temperatura, eu tenho calor sensível. Eu só estou mudando a temperatura do meu composto, né? Quando a gente está com febre, é um exemplo de calor sensível, né? Nossa temperatura está aumentando e a gente continua aqui no nosso estado sólido. Bom, o calor latente, galera, é aquele que está relacionado com a mudança de estado. É toda vez que eu dou calor para um corpo e ele muda de estado. Tá? Ele passa ou do estado sólido para o estado líquido, ou do estado líquido para o estado gasoso, e assim por diante, tá? Então, é a quantidade de calor que eu dou para o material para ele mudar de estado físico da matéria. E nós vemos esses dois tipos de calores quando a gente aprende aqui, né, o gráfico de uma substância. Vocês também aprendem em química, né? Vocês já viram que a química tá ali, ó, andando juntinho com a física nessa parte de energia, né? Então, quando você aprende esse gráfico aqui de uma substância em química, o que a gente aprende? Eu tenho uma substância, ela está no estado sólido, eu vou aumentando a temperatura, ela chega no ponto de fusão. Esse aqui é o caso específico da água, que é o ponto de fusão é 0 graus Celsius. E aí, o que acontece? Até todo o gelo derreter, tá? Fica constante. O tempo vai passando, eu vou só absorvendo calor, absorvendo calor, absorvendo calor, até todo o gelo derreter, fica em 0 graus Celsius, até que eu tenho tudo líquido. Aí, quando tá tudo líquido, eu começo a aumentar a temperatura, aumenta. Quando aparece a primeira gotinha do vapor, né, eu entro na temperatura de ebulição da água, que é 100 graus Celsius. Aí, até todo aquele líquido evaporar, eu vou só absorvendo o calor, fica fixo na temperatura, tá vendo? Na temperatura de ebulição, esse valor fica fixo até todo o meu líquido evaporar, aí sim eu começo a aumentar a temperatura de novo. Então, aqui eu mostro esses dois tipos de calor. Eu tenho o calor sensível, em que eu tenho o meu gelo a -10, tá? E aí
ele vai absorvendo calor, absorvendo calor, absorvendo calor, absorvendo calor. Quando ele chega em zero, tá? Que aí ele vai começar a derreter. Essa mudança aqui de menos 10 a 0 é o calor sensível. Ele absorveu o calor, mas ele continuou sólido. Só a temperatura que foi mudando. Ele continua sólido. Por quê? Nós temos gelo a menos 10, a menos 20, a menos 30, né? Então, quando eu vou aumentando a temperatura, ele ainda está sólido, mas ele já está absorvendo o calor para mudar de temperatura. Esse é o calor que a gente chama de sensível. O calor latente é aquele que eu não tenho mudança de temperatura. É o calor necessário para o gelo que está aqui a 0 graus se tornar água a 0 graus. Professor, existe gelo e água a 0 graus? Sim, porque essa temperatura é a temperatura de transição, tá? É a temperatura de fusão, transição do estado sólido para o estado líquido. Então, a gente encontra gelo a 0 e água a 0. Tá? Então, para eu pegar o gelo a 0 e transformar ele em água a 0, eu absorvo uma quantidade de calor. Essa quantidade de calor é exatamente o calor latente. Eu não mudei a temperatura, eu só mudei o estado físico da matéria. O calor sensível eu mudo a temperatura e o calor latente eu mudo o estado físico e mantenho a temperatura constante. E aí, o que acontece aqui? Depois que eu tenho água a 0, essa água começa a absorver calor e aumentar de temperatura. Outro calor sensível, tá? Então, a água está a 0, passa a ser 1 grau, 2 graus, 3, 20, 30, 40, 60, 80, aí chega em 100 graus. Em 100 graus, eu saí de 0 para 100, calor sensível. Mudei a temperatura, mas a água que era líquida continuou líquida em 0 e continuou líquida em 100. Aí, a partir de 100, eu começo a ter a primeira gotinha do vapor. Aí, até todo esse líquido evaporar, eu tenho calor latente. Ele vai absorvendo a água a 0, vai absorvendo o calor, absorvendo para conseguir transformá-la no estado gasoso, ou seja, o gás a 100 graus. Então, eu tenho água a 100 graus e gás a 100 graus. Ele vai absorvendo calor para transformar toda essa água em 100 graus em gás em 100 graus. Não mudei a temperatura, eu só absorvo calor para ter a mudança do estado, passar do líquido para o gás. Esse é o calor latente. Depois que tudo vira gás, eu tenho de novo o quê? Calor sensível. Aí o gás que está a 100 graus vai passar a 101, 102, 103, calor sensível. Então vamos lá, calor sensível é aquele em que eu tenho a substância num estado físico e eu só mudo a temperatura. Ela continua aquele estado físico. E o calor latente é que eu tenho uma substância num estado e eu quero passar para outro estado. A temperatura fica fixa ali. Eu só quero mudar de estado, mas para isso eu preciso absorver calor. Certo? Bom, e aí aqui resolvi falar um pouquinho para vocês sobre o calor específico de uma substância. O que é o calor específico? É a quantidade de calor que deve ser fornecida para 1 grama de uma substância para ela elevar sua temperatura em 1 grau Celsius. Então, quanto maior for o calor específico da substância, maior será a quantidade de calor que ela deve absorver, tá? Para aumentar a temperatura, certo? O calor específico é uma grandeza física intensiva, ou seja, se trata de uma grandeza que não varia com as dimensões da substância. Assim, 1 litro de água ou 100 litros de água possuem o mesmo calor específico. Então, calor específico a gente fala em relação à substância. Cada substância tem o seu calor específico. O maior calor específico que a gente tem é a água. A água é uma das substâncias que ela precisa absorver muito calor para elevar em 1 grau Celsius. Tá? Por exemplo, quando a gente está lá na praia, bacana, estamos na praia. Normalmente a areia está o quê? Quente. E a água do mar está gelada. Por quê? O calor específico da água é maior do que a da areia. Ela precisa de mais calor, absorver mais calor do solo para conseguir aumentar a temperatura. Como o calor específico da areia é pequenininho, um pouquinho de calor que ela já absorve, ela, bum, já muda de temperatura. Absorve mais um pouquinho, bum, muda de temperatura. Então, ela absorve muito rápido, porque ela precisa de pouco calor para aumentar de temperatura. A água não, ela precisa de muito calor para aumentar de temperatura. Então, ela demora mais para aquecer. Tá bom, gente? Esse é o calor específico dos meus materiais.
Bom, por hoje é só, então já vimos aí alguns tipos de calor, tá? Vamos ficar por aqui agora e a próxima aula a gente vai falar de temperatura, tá? Bom, então hoje vamos finalizar a aula de calor, a energia calor, finalizamos nessa aula aqui, tá bom, meus amores? Então, até a próxima e beijo!